Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, agora voltando ao nosso livro de arte, Telares Arte, por dentro da dança, páginas 60 até 67. Só comentando aqui, essa sessão tem o objetivo de aprofundar os conteúdos relativos à linguagem da dança, com destaque para a teoria proposta por Rudolf Laban. Para criar ou dançar uma coreografia como a intervenção manchas urbanas, é preciso conhecer com profundidade o corpo humano e seus movimentos. Nesta sessão, vamos estudar um pouco da teoria criada pelo húngaro Rudolf Laban, 1879-1958, sobre o movimento corporal e aprender como o movimento é estruturado. Rudolf Laban foi um bailarino, coreógrafo, arquiteto e estudioso do movimento humano. Ao longo de sua vida, dedicou-se a sistematizar a linguagem da dança, pensando no desenvolvimento global das pessoas, o que o levou a elaborar coreologia, uma espécie de gramática dos movimentos humanos. Em sua observação, Laban notou que quando os movimentos, cada pequena parte do corpo também se movimenta, como uma orquestra, em que cada instrumento tem seu papel. Assim, o movimento de uma parte do corpo sempre deve ser entendido em sua relação com o todo. Rudolf Laban também chamou a atenção para aquilo que denominou princípio da sequência, segundo o qual cada movimento que fazemos irradia do centro da gravidade do corpo, região pélvica, e tende a retomar a ele, o que ocorre porque sempre buscamos o equilíbrio. As formas que o corpo produz. Segundo os estudos de Laban, quando nos movimentamos, criamos formas com o nosso corpo, que se modifica constantemente, conforme a parte do corpo que mexemos e o ritmo que impomos aos movimentos. Tendo isso em vista, Laban compara as formas que o corpo pode produzir ao se movimentar a algumas formas geométricas, como as que apresentaremos a seguir: tetraedro, cubo, octoedro, icosaedro, dodecaedro. Com base nessa comparação, Laban teorizou que o nosso corpo se mexendo dentro daquilo que ele chamou de sinesfera, ou seja, da esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal no entorno do corpo do ser que se move. Essa esfera cerca o corpo em movimento ou parado, sendo carregada pelo corpo quando ele se move. Veja na imagem uma representação da sinesfera. Representação da sinesfera que envolve o corpo que se movimenta. Ocupando o espaço. Para Laban, o movimento que o corpo desenha no espaço pode ocupar 3 áreas espaciais: alta, média e baixa. Em geral, cada parte do nosso corpo ocupa uma área espacial mais constantemente. Nossa cabeça fica na parte mais alta do espaço, nossa barriga na área média e nossos pés na área baixa. Entretanto, nosso corpo tem articulações que permitem que alteremos essas posições. Quando nos movimentamos, nosso corpo também pode ocupar diferentes planos espaciais. Por exemplo, ao esticar uma perna para frente, o dorso se posiciona verticalmente e a perna horizontalmente. Além disso, e também por causa das articulações, nosso corpo pode se movimentar de forma diferente do lado esquerdo, do lado direito, em diagonal, o que permite uma imensa quantidade de formas corporais. Por isso, podemos experimentar novas áreas, planos e eixos espaciais. É só nos mexermos. Ao nos deslocarmos no espaço, nós podemos, veja aí na página 61, afundar, ir para a área baixa, emergir, ir para a área alta, página 62, alargar, abrir para o lado, estreitar, fechar para o lado, avançar, ir para frente, retrair,
ir para trás. Os fatores do movimento, página 63. Para Laban, o movimento tem 4 fatores que o caracterizam. São eles: espaço, peso, tempo, fluência. Espaço. O modo como os dançarinos se movem no espaço pode ser focado e direcionado, como um carro em movimento, ou sem direção, como uma pedra rolando uma montanha. Peso. O movimento do dançarino pode ser pesado para baixo, como os passos de um elefante, ou pode ser leve e delicado, como os passos de uma formiga. Tempo. Os movimentos de um dançarino podem ser rápidos, agitados como as asas do colibri, ou pode ser lentos e vagarosos, como o caminhar da tartaruga. Fluência. A fluência entre os movimentos pode ser livre, solta, como uma folha ao vento, ou contida, retraída, como os movimentos de um robô. Combinando os fatores do movimento. A combinação dos fatores de movimentos podem produzir 8 movimentos básicos, que são realizados com o corpo todo ou com apenas algumas partes do corpo. Observe as imagens a seguir. Torcer, talhar ou chicotear, pressionar ou empurrar, socar, flutuar, pontuar, deslizar, sacudir. Agora, página 65. De um movimento a outro. A partir dos 8 movimentos básicos, um dançarino pode criar sequências que vão de um movimento a outro de forma suave e fluida, de uma forma calma e controlada e até mesmo de forma brusca, rápida e repentina. Por exemplo, um dançarino pode realizar o movimento de pontuar o ar com a perna direita, mas mesmo esse movimento, aparentemente simples, pode ter variações. Se ele modificar o tempo dessa pontuação, diminuindo-o, pelo passa a flutuar a perna. Se ele modifica o peso, deixando a perna mais pesada, ele passa a socar com a perna. Em outras palavras, quando alguém dança, escolhe movimentos a serem feitos e também como passar de um movimento a outro. Essa transição precisa ser bem calculada, pois a passagem de um movimento ao outro também expressa emoções, sentimentos e ideias. Além disso, nós podemos ir de uma ação a outra de forma complementar ou contrastante. Exemplo: ações complementares: desmanchar, derreter, ruir, desmoronar, fugir, correr, desaparecer, agradar, envolver, acariciar. Ações contrastantes: correr, parar, crescer, diminuir, aparecer, sumir. Cada conjunto de ações, sejam elas complementares ou contrastantes, também podem expressar emoções, sentimentos e ideias. O registro ou anotação do movimento. Rudolf Laban criou vários modos de registrar os movimentos e as transições entre eles. Um deles é o gráfico dos esforços, na qual é possível ver o movimento em relação aos seus fatores. Observe. Gráfico dos esforços criado por Laban. Outro modo de registro é por meio de um sistema de sinais gráficos, que pode ser comparado a partituras da notação musical. A labanotação. Veja a seguir os sinais criados por Laban para alguns dos movimentos possíveis, como ir para frente e ir para o lado direito. Sinais criados por Laban para o registro dos movimentos. Nesta outra imagem, veja como esses sinais podem ser dispostos sobre a pauta, que é desenhada verticalmente e lida de baixo para cima. Partitura de movimentos criado por Laban. Neste sistema criado por Laban, é possível ler e registrar a passagem do tempo, os movimentos e as suas transições.
Você já parou para pensar como registrar o movimento e suas transições? Experimente. Agora, atividade. Registrando os movimentos em uma folha de papel sulfite, use lápis de cor para criar um registro dos seguintes movimentos e de suas transições: correr para a direita, correr com a cabeça baixa, girar para a esquerda com os braços abertos, cair deitado ao chão. Bom, te espero em nossa aula online. Até já!